Boa noite, irmãos e irmãs. Mas nessa nova reunião, para nós prosseguirmos no estudo do livro Obsessão e Desobsessão, eu peço a permissão a Jesus, aos Espíritos benfeitores que nos assistam nesse momento de estudo. Esse estudo de hoje é principalmente dedicado aos dependentes de droga, encarnados e desencarnados, que a energia desse momento de estudo possa chegar até esses irmãos necessitados, que nós possamos, com a permissão de Deus, com a presença de Jesus, conduzir bem esse estudo, para que possamos aprender mais sobre a obsessão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim seja. Que vibração, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 2 do livro Obsessão e Desobsessão, que o título é o Processo de Autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Do livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Muito bem. Autodesobsessão. Ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. É interessante que nós podemos ver aqui já no princípio do artigo, onde Jesus, em todas as pessoas que o buscavam para a cura, né, querendo obter uma cura, ele questionava o crer da pessoa, né? Como nós podemos lembrar da mulher que tinha a hemorragia, quando ele disse, a tua fé te curou. E veja a sensibilidade de Jesus, que era tão grande, na mulher tocar na veste dele. Ele sentiu a vibração dela, mas daquela fé de que ele era acreditando que no tocar poderia, mas ela exercitou essa fé interior. Né? E como diz no processo de autodesobsessão, eu já ouvi de uns irmãos, uma vez nós conversando sobre obsessão, e foi uma irmã que disse que dependendo do grau de obsessão do obsidiado, que se poderia pegar 500 Chico Xavier, 500 Divaldo Franco, e colocar o obsidiado no meio e orar por ele, que se o obsidiado não quisesse livrar da obsessão, não seria em vão, porque teria o processo de oração ajudando-o. Mas para se livrar da obsessão é necessário que o obsidiado queira isso. E aí será feito um trabalho em conjunto. Autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar suas más tendências e inclinações. É interessante que nós podemos ver nessa questão do eu interior, é principalmente quando nós gostamos de apontar o defeito do próximo, né? E isso retrata, já segundo os antropólogos, os estudiosos, primeiro, que é eu querer que as pessoas que estão em volta de mim não vejam o meu defeito. Aí eu desvio a atenção das pessoas que ali estão para o outro. Quando eu digo o cabelo, nossa, que cabelo feio o cabelo de fulano, eu quero que aquela pessoa, ao olhar para o cabelo do fulano, ele desvie a atenção do meu cabelo. Porque eu reconheço intimamente que o meu cabelo é feio. Mas não aceitando e não querendo que as pessoas, eu desvio a atenção da pessoa. E na obsessão de crítica, por exemplo, fato que é muito presente no nosso dia a dia,
É muito fácil a gente ver em reportagens de televisão, repórteres decidindo como penalizar um criminoso. A gente mesmo assistiu uma reportagem, né? Nós somos juízes do ato daquele criminoso, por decidir o que ele deveria, não a pena de morte, que ele deveria passar isso ou aquilo na prisão. Mas aí eu pergunto, será que eu não sou portador de uma obsessão que num dado momento de desequilíbrio poderia me levar a cometer delito da mesma forma que aquele outro irmão cometeu? Um assassinato, um estupro, né? Matar uma família, matar uma criança. E aí seria questão de eu me perguntar, será que eu não sou portador de uma obsessão que apenas está instalada, mas ainda não foi exercitada, não foi materializada essa obsessão com o ato? Ela está instalada pela assistência até do meu instinto animal presente em mim, porque encarnado, porém ainda nesse estado de evolução, ainda com instintos animalescos, né? E será que num certo grau de provocação sobre eu não agiria como aquele irmão, assassinando, tirando a vida? Mas é ruim a mim perguntar isso, né? Porque senão eu vou cair em qual qualificação? Daquele irmão que cometeu aquele delito. E vai ser eu o primeiro a me colocar naquela... É ruim eu me apresentar para a sociedade dessa forma, né? Poxa, Micael, você tem esse instinto dentro de você de cometer um delito como esse irmãozinho cometeu. Mas se eu me perguntar honestamente, eu posso, bem possível de encontrar esse instinto dentro de mim. Apenas não foi materializado por ninguém, porque talvez não tenha aparecido situação que me levasse àquele estado. Né? Eu poderia dizer que é uma obsessão incubada, que uma situação vai levar a deixá-la manifestar totalmente. Então, se ela manifesta para que um espírito obsessor haja sobre minha vontade, é necessário que eu dê permissão. E naquele momento de desequilíbrio, eu vou estar dando passagem para a ação deles. E foram espíritos criminosos, principalmente, né? Sofredores ali me acompanhando, conhecem o meu interior através dos meus pensamentos. Para o mundo espiritual não há segredo, né, Wagner? Não há. Não há segredo, porque sabem dos meus pensamentos, por isso a sintonia. Então ele sabe que eu sou portador do instinto, que pode chegar em qualquer momento, aí entra o vigiar. Já é assim mesmo, nem a vizinha, nem o vizinho que eles estão fazendo, não. É o vigiar, é assim mesmo. Para evitar esse momento de desequilíbrio, né? Nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a imorredoura lição do Mestre: não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsesso quanto ao próprio tratamento. Veja bem aqui, falando novamente da necessidade do obsidiado de querer sair daquela situação. Eu gosto muito de fazer a referência sobre a minha experiência com, fora outras obsessões que eu tenho, mas uma obsessão que foi muito pesada na minha vida, que foi o alcoolismo. E o interessante é que, como membro de Alcoólicos Anônimos, e a própria Irmandade de Alcoólicos Anônimos não aponta para o alcoólico dizendo eu tenho a solução para você. O primeiro passo que dá é você. E é uma Irmandade que não é religiosa, não tem conceito religioso. Mas para aquele doente que chega buscando ajuda, é dito para ele: o primeiro passo é você que dá. O primeiro passo é esse: você querer sinceramente parar de beber. Sem isso é difícil de ajudar. E aí entra dentro desse processo. Eu gosto de citar essa parte do meu livro, porque assim se passava comigo. E quando eu cheguei, eu achei que eu tinha 1000 soluções para a minha vida, mas não tinha para aquela. Disseram: se você quiser, você pode mudar isso. Então, mais uma vez, né, o que o mestre disse para todo aquele que buscava: você acredita que vai conseguir? E aí é despertado. Começa a despertar a bomba da autodesobsessão, que é acendido o pavio, mas é acendido dentro de mim, para que eu queira me livrar.
né? Ninguém se engane, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiums ou alguém que ele queira operar a cura. Eu disse agora há pouco que eu escutei uma fala de uma irmã que poderia juntar 500 Chico Xavier, 500 de Valdo Franco para desobsidiar uma pessoa, que se ele não quiser sair da obsessão, não que a prece deles não terão valor de ajuda, mas para solucionar o problema é necessário que o obsidiado queira sair daquela situação, não é? Ele tem que acionar a sua vontade. De me livrar daquela situação. Senão não tem como. Eu fico lembrando você que fez trabalho pela sua igreja, muitas vezes com drogados na rua, né? E você vê que ele está... se eu estou diferente dele, eu não estou usando droga, por que ele não faz igual a mim? É fácil falar isso. Sabe? Pô, se eu não fumo, por que fulano não faz? Não fuma. Por que fulano não faz igual? Não bebe. Cada um tem o seu processo de obsessão. E cada um tem sua dificuldade para querer executar essa vontade que o Wagner falou. De se livrar dessa obsessão. Uma pergunta que me veio aqui agora, assim, se for olhar até o nosso exemplo, né, prático em casa, que a gente tem, é se acontece justamente disso, da pessoa talvez querer essa libertação, mas por estar sob influência, você entendeu, dos espíritos, ela não consegue. Não consegue. Porque muitas vezes até se acomoda. Há obsessões também por conveniência. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Eu teve uma certa vez, eu participando de um estudo, e o tema era o caráter, defeitos de caráter. E no decorrer do estudo, foi sugerido pelo condutor do estudo que nós trabalhássemos o nosso caráter e buscássemos mudança desse caráter. Aí um dos irmãos que estava assim falou assim, mas escuta, e quando o irmão não quer livrar do defeito de caráter? Aí falou dele. Eu, por exemplo, eu tenho um defeito de caráter que eu não posso ver um rabo de saia. Eu me perco mesmo e eu tenho que partir para a conquista, enquanto eu não conquisto, eu não sossego, e eu não quero me livrar desse defeito de caráter. Ou obsessão, em outras palavras. No estudo que a gente estava sendo feito, falava-se defeito de caráter. Né? Na Casa Espírita nós dizemos obsessão. E então convinha a ele. Ele falou que não tinha vontade de mudar e se liberar porque ele gostava de ser assim. Mas lei de causa e efeito, como tu falou, Fábio, há pouco. Tempos depois, o casamento dele acaba porque uma vizinha de frente estava grávida dele. Complicado. Causa e efeito. Mas ele, na época do estudo, não tinha acontecido. E ele não se propôs, ele falou que gostava de ter. Né? De ser um conquistador. Era uma obsessão, só que levou por esse caminho. Então, talvez a conveniência de se sentir um conquistador fazia bem ao ego masculino dele, só que levou a ele. Era conveniente para ele, naquele momento, manter aquela obsessão ou defeito de caráter conquistador. Ele não queria sair disso. Né? E como você falou da nossa situação, que a gente vive, a pessoa se acomoda naquela situação de obsessão. Você lembra do compadre Miguel, a obsessão da paralisação. Chegou num extremo de desencarnar todo paralisado. E patologicamente fazia exames e todo, não tinha defeito no corpo dele. Mas ficou todo entrevado. Sabe? E então aí a pessoa acomoda-se naquela obsessão. Entretanto, muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males. De modo geral, quando recorrem aos centros, trazem um pensamento preconcebido de que todos os seus problemas ali serão resolvidos. Como por encanto, julgo que pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato toda a responsabilidade de seu tratamento para os espíritos e para os espíritas.
Fazem como quem traz um grande e pesado fardo, que alijam de seus próprios ombros na tentativa de entregá-los totalmente aos guias e médiums. Aos primeiros sinais de que seus problemas não estão sendo resolvidos com presteza que imaginaram, desiludem-se e vão buscar ajuda em outra parte. É aquele que, acreditando que, ou que seja a casa espírita, ou que seja qualquer igreja, onde ele vai buscar uma solução para um problema. E ele não tendo a solução, ele acha que não funcionou, foi o processo. Ou da casa espírita, ou da igreja, ou do pastor que orou para ele, ou do padre que orou para ele, que não funcionou, a fraqueza foi dos outros. Mas tem a parte dele. É necessário que eu faça da tua parte e da minha ajuda. Ele transferiu esse problema para outros, achando que eles iam trazer a solução. E nós fazemos muito isso com Deus. Ou nós, se não posso dizer no plural, eu digo no singular, eu fiz muito isso para Deus no meu período de obsessão alcoólica. Porque eu achava que todos os problemas que tinham surgido na minha vida, porque Deus é o todo, né? É o cria tudo, é o que rege tudo. Então são todas as soluções dos problemas meus, era nele também que tinha que ter. E eu entro naquela, se Deus quiser eu vou resolver. E se Deus quiser eu vou resolver. Esqueço da minha parte. E era o que eu fazia. Queria que Deus resolvesse o meu problema de viver, principalmente se fosse do meu modo. Melhor ainda. Não é? Não era necessário que eu fizesse nada. Enquanto eu não me dispus a despertar a mudança em mim. Muitos se decepcionam então com a religião para não decepcionar com si mesmo, consigo mesmo. Porque ele prefere achar que o outro tinha a solução do problema e que ele levou esse problema até essas pessoas e eles não solucionaram. E aí culpa aquelas outras pessoas. Mas que a parte dele, se ele admitir que ele tinha que fazer, então ele vai descobrir que o erro está nele. E naquele momento ainda ele não quer. Né? Porque se fosse os outros que fizessem todas as soluções de problema, ele poderia cair numa desobediência que não foi ele que resolveu, então não podia fazer o que quisesse. É verdade. Vocês fizeram por isso benefício para mim, mas eu não estava querendo naquele momento muito não. Fui lá buscar você, pronto, e aí caiu novamente. E aí foi quando o mestre deixou a responsabilidade, ensinou para aquela mulher adulta. Ide, no futuro e nas próximas reencarnações, não pegue mais, quer dizer, mude, faça a mudança. Jesus nos entrega essa responsabilidade quando ele mostra para aquela mulher adulta. Tu cometeu o adultério, mas daqui para frente agora, você tendo consciência, mude. Assim também o obsidiado. A primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente o quanto a sua participação é fundamental para o tratamento. E nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. Sabemos que existem obsessões incuráveis na presente encarnação, que determinados casos de subjugação, de possessão, não serão solucionados agora. São aqueles que existe tratamento a longo prazo, de pessoas que chegavam lá sãs, sabe? Como foi o caso de uma interna que, porque discordou do pai, que eles faziam a colheita do café, o pai distribuía parte do dinheiro com os filhos, não dava parte dela, ela resolveu cobrar do pai para não internar ela. Lá dentro de Barbacena. Crianças. Sabe? Deus me livre, que local, viu? Então, porque hoje, junto à medicina associada ao espiritismo, então médicos vê o caso de obsessão, avaliam, capacitados para isso, já não são mais aqueles tratamentos terríveis que tipo eletrochoque, aquelas loucuras, por saber que as pessoas estão com uma obsessão. E ali vão trabalhar em torno daquela obsessão, né? A doutrina espírita vem trazer para essas criaturas o consolo e o remédio, ensinando-lhes um novo caminho que deverão trilhar. Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão e também a medida profilática por excelência imprescindível à humanidade de todos os tempos, ao dizer aos obsidiados a quem libertava dos maus espíritos: não tornes a pecar. Senão é a repetência da... Né?
lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincidir nos vícios, pregava a autodesobsessão. Que é mais uma vez esse trabalho. Interessante, a gente vê frases populares, do dito popular, que retrata bem essa questão aqui. Tudo está bem em minha volta quando eu estou bem. Né? Quando eu trabalho o meu interior, eu consigo ver o benéfico que é tudo em minha volta, mesmo os problemas. Principalmente para mim, que acredito que o problema não vem como castigo, é uma oportunidade de aprendizado. Eu vejo o problema assim. Quem me deu essa luz, claro, foi a doutrina espírita. Mas, de que o problema está ali, uma ótima oportunidade de aprender alguma coisa com aquela situação. Seja ela a situação que for, como essa que a gente está vivendo no momento familiar. Né? Está ali uma oportunidade. Não é fácil, não é? Mas se fosse fácil, ficava até sem graça. Verdade. Entendeu? Quanto maior o problema, mais exige de você. Maior raciocínio, maior questionamento, maior tentativa de descoberta de soluções. Então esse é o problema que você vai aprender com ele. O probleminha que vem com duas, três palavras a resolver, ele foi muito simples. O aprendizado foi pequeno. É com o grande problema que é o grande aprendizado. Não é mesmo? Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados. Mas é evidente que unicamente alcançarão resultado positivo os que derem de si mesmo a sua cota de colaboração. Aliás, imprescindível, e quanto se valerem de todas as instruções apresentadas, pois de nada lhe adiantará conhecer a medicação se não a utilizarem em si próprios. Os resultados serão assim ineficazes. A terapêutica do Espiritismo é para ser usada e não apenas para ser admirada. E é verdade. Passando isso para uma explicação mais popular, todo mundo diz que de médico de louco todo mundo é um pouco, né? Quando alguém chega falando que está sentindo isso assim, então você já tomou isso assim? Não é? É verdade. Mas até onde vai a sua experiência? Se aquele remédio serviu para você, vai servir para o outro. O organismo dele pode até sofrer uma rejeição. Quando nós chegamos aqui, ele estava falando do efeito colateral do remédio, né? Muitas vezes um remédio que eu tomo que traz benefício ao meu organismo, você vai tomar, ao invés de trazer benefício, pode haver um efeito colateral, sério. Né? Mas a diferença com relação à doutrina espírita, fica essa questão. Eu viro para o Wagner, eu me livrei da obsessão, é muito fácil se livrar da sua. Eu fiz assim. Mas será que eu estou transmitindo para ele também essa forma de passar como fazer certo, né, Wagner? Simplesmente, não. Ele é o Wagner, ele é único. Apesar que o remédio de Jesus veio para todos nós. Mas nem sempre a forma de passar esse remédio ou dele usar tem que ser a minha. A forma dele tomar pode ser diferente e ter resultado com ele. Mas é necessário que se queira tomar o remédio. E tomar ele. A gente vê muito, Wagner, as pessoas buscarem a casa espírita para solucionar muitas vezes problemas do dia a dia com um passe, né? E o tratamento espírita é homeopático. Ele é homeopático, as pequenas doses, né? É um tratamento. Que tratamento é esse? Conhecimento do Evangelho, prática dele. Não é só chegar na vivência, aplicabilidade. Porque a casa espírita, ela é um pronto-socorro. Mas que pronto-socorro? Você tem que questionar, que pronto-socorro? É aquele do atendimento emergencial acabou? Ou é aquele do atendimento emergencial, mas eu quero saber do que eu fui atendido assim, esse processo, etc, para começar a adentrar-se ao pronto-socorro e começar a entender a estrutura para depois sair no conteúdo do pronto-socorro. Para você fazer parte daquela equipe, não lá dentro, mas lá fora. Por quê? Porque você lá fora, você queira sim, queira ou não, você é uma extensão daquele pronto-socorro. Porque você vai ser
parâmetro de comparação, propaganda daquele pronto-socorro, certo? A doutrina é a mesma coisa, a doutrina dos Espíritos é a mesma coisa, ou qualquer outra denominação. Se a pessoa procura vivenciar, ela vai ser parâmetro de comparação no meio da multidão. Vai ser um diferencial. Isso que é o mais importante. E muitas vezes, igual o Nicanor falou, a pessoa busca só como um paliativo. E passa como um paliativo. Você toma um passezinho, solucionou hoje o seu problema e amanhã também. Mas e no terceiro dia? Volta tudo novamente ou mais um pouquinho. Aí você vem aqui novamente, mais um passezinho, quebrou seu galho novamente. Mas não solucionou seu problema. Então nós ficamos muito naquela coisa, né? É um tratamento contínuo, né? E assim, o que é que está me levando ali para tomar aquele passe? É uma causa que os outros geraram para mim ou eu gerei? Né? Que eu tenho que ver. Quando eu busco uma casa espírita, que eu estou com um problema, esse problema, será que foram os outros que geraram para mim? Porque o problema está em mim, então eu tenho participação nele. E a solução, aí entra a questão, não, então eu devo buscar o conhecimento aqui dentro de como se arruma esse problema e como é ao tratamento homeopático aí. Ao estudo do Evangelho, para saber a lei de causas e efeitos. Por que eu estou com o corpo dolorido todo dia? Sensação de cansaço, dor de cabeça que eu tomo um analgésico que não resolve? E aí eu busco a casa espírita. Mas e as causas? Chega, toma um passe, né? Sai todo feliz, toma água fluidificada, sai todo feliz da vida, sem a dor no corpo, sem a dor de cabeça. Quando é 2 dias, está bom, isso que vai dizer. O que será que eu estou fazendo? Será que no meu local de trabalho eu não sou muito áspero, muito rude, muito bruto, muito arrogante com os colegas de trabalho? E dali, com aquela energia que eu irradio naquele estado, eu transfiro as pessoas e recebo de volta? Gritos, xingos, né? Desagrados, arrogância em cima daquelas pessoas, achando que elas são menores do que eu, porque eu tenho um cargo superior, por exemplo, e grito e desfaço, uso palavras agressivas com aquele colega de trabalho. Eu mandei uma agressão, ele está no meu estado, ele me manda agressão de volta. Quando eu chego no final da noite, tem uma dor de cabeça presente que eu não sei de onde veio. Aí eu corro até a casa, um passo para resolver. Mas eu vou ficar agora o mês inteiro sem... Aí o tratamento homeopático. Por que será? Eu vou ter que fazer um relatamento, eu vou passar a me observar. Será que não sei se tinha os parasitismos, né? Os parasitas espirituais. Então agora eu vou me observar, eu devo mudar, porque a doutrina espírita vai me trazer essa luz. De amar ao próximo. Então meu colega de serviço é meu colaborador, eu tenho que mudar meu tratamento com ele para passar a ter uma energia boa de retorno. Né? E ali aquele tratamento, qual que é o tratamento? Na casa espírita, porém com o estudo do Evangelho, procurando melhorar isso e não ficar somente naquele passo. Né? É como disse aqui, não é somente para praticar como os outros e colocar dentro da vida da gente, não é mesmo? Muito bem. Porque não é só para ser usado, para ser usado e não apenas admirado, né? Quando a primeira entrevista com o obsidiado ou com a família, quando da orientação inicial para o seu caso, dá-se nisso também o seu processo de reeducação. Isto se faz através de todos esses esclarecimentos, motivando e estimulando a se modificar interiormente, fornecendo-lhe noções do quanto o Espiritismo dispõe para ajudá-lo. Até porque eu acho que eu posso ter cuidado com as palavras para não falar bobagem, mas eu acho que a doutrina espírita nos traz uma explicação bem aprofundada e minuciosa do que é a obsessão. Eu, de tudo que eu já li hoje, eu não achei em outros livros, me perdoe, não coloque tom de agressividade, não, mas em outras religiões que explicasse a obsessão com tanta minúcia. Como ela inicia, como ela desenvolve
né? Como ele enraiza totalmente na pessoa e como a pessoa também se livrar. Até porque o que acontece muito com o ser humano na tradição cultural da chamada culpabilidade. Em todos os momentos da minha vida, quando eu não quero reconhecer que o probleminha está em mim, eu tenho que sempre buscar um subterfúgio de alguma coisa para jogar a culpa naquilo. Está provocando o que eu estou provocando. Eu estou provocando, mas eu não admito de hipótese alguma. Por isso que a dificuldade do ser humano na reforma íntima é o tal da culpabilidade, porque ele sempre tem que arrumar um culpado. Né? Eu vi semana passada um policial falando que ia montar um inquérito contra a natureza. Que a natureza era culpada da casa, o telhado ficar destruído, então ele ia ter que montar aquele inquérito ali, colocando culpa na natureza. Aí o repórter perguntou para ele, mas qual é o nome da natureza? Eu vou dar o nome de São Pedro. O São Pedro vai ser aqui indiciado. Ô, gente, é gozação, né? Isso aí é fazer uma gozação em cima da minha inteligência, né? E outra, até a qualidade do telhado, será que a madeira foi de boa qualidade? Exatamente. A forma de construção foi bem feita? Coitado, sem nenhum conhecimento. Nossa, Né? eu acho que sem nada para fazer, fala a verdade. Eu vi uma reportagem. Tem referências de que... Uma mente doente, uma pessoa. Não, é mente bitolada no tradicional, né? Não para pesquisar, raciocinar e já vai mandando Você já viu essa referência? A informação. Porque essa covardia nossa já começa lá no livro da Gênesis, apesar que para mim lá é um sentido figurado, né? De quando Adão aceita a proposta da Eva de experimentar algumas coisas, né? E que aí ele esconde de Deus, né? E que quando Deus localiza ele, por que você está coberto? Porque essa transferência de culpa começa aí. Ô senhor, a mulher que só me deu me traiu. Ela que é culpada. Eu transferi. Transferiu, porque o meu arbítrio que ela tinha, ele tinha, né? Ele podia dizer não podia. Não, ó, quer afundar, se lasca aí sozinha, eu vou continuar bonitinho. Vou ficar bonitinho aqui, cai só você. Mas não, ele aceitou, experimentou a maçãzinha lá que devia estar docinha, vermelhinha, né? Assim, na simbologia. Na simbologia. Aí depois que ele comeu a maçã, que viu a responsabilidade, né? Tinha que transferir para alguém a falha. Né? A mulher que só me... Está lá no texto bíblico, né? A mulher que só me deu, me traiu. E já é essa transferência que vem a gente através de tradições. A tradição cultural vem desde... de épocas bem remotas. Eu tenho uma pergunta que eu faço. Todo mundo aceitando, porque não querem raciocinar, não querem pesquisar, não querem questionar. É mais fácil aceitar. É mais fácil aceitar. Você falou esse exemplo, né? Ainda mais quando eu estou numa situação cômoda, né? Eu estou ganhando bem, eu tenho uma vidinha maravilhosa, eu estou bem sucedido através de outras coisas, entre aspas. Então, para que eu vou raciocinar? Se eu estou bem, o resto que se dane. Então já entra aí o tal do interesse pessoal. Né? Se eu estou bem, o resto que se dane. Por quê? Porque quando você passa a raciocinar, questionar e estudar, cria aquilo que é necessário para nós, responsabilidade. Nós queremos liberdade, mas a liberdade, ela tem cheiro forte de responsabilidade. Ela é responsabilidade. E nós não queremos isso, nós queremos aquela coisa do auê, entendeu? Eu quero participar de tudo, mas não estou nem aí. Qualquer coisa, fulano é ali. Fulano é o líder. Ainda mais no Brasil cultural, nós temos essa cultura do líder, tudo tem um líder. Né? Qualquer bomba joga para cima do líder, aí ele segura, ele tem que encostar lá. E cadê a minha responsabilidade nesse contexto? Nenhuma, porque eu estou aquele caldo de sincretismo cultural, eu não estou nem aí, eu sempre transfiro para o outro que se vira. Ainda fala assim, ele que gosta disso aí, ele gosta de falar, ele gosta de tomar a frente aí, e ele só vai na sombra. E muitas das vezes a sombra que ele está pegando maravilhosa, as coisas do sacrifício do outro está lá, colocando o seu pescoço, né, nas coisas que acontecem diante da vida. E aí? Verdade. Cadê a reforma íntima? Cadê aquela vivência do Evangelho? Nenhuma. Ele quer pegar a carona do Evangelho.
mas quem está lá na frente é o outro e não quer nem saber. E não é por aí. E isso aí, dentro do texto, isso é um processo de obsessão. Que é aquela obsessão que você que cria para você mesmo, mas você joga a culpa no outro. A gente fala assim, isso é o demônio, isso aí é o Satanás, é o capeta, mas não admite que é eu que crio. Eu criei aquela situação, os vícios que eu tenho, não foi o outro que passou para mim esses vícios, não. Eu que criei aqueles vícios, entrei naqueles vícios, ele gostei, falei, não, maravilhoso, acabou. Depois eu tenho que jogar a culpa em alguém, justificar que alguma coisa é culpada, eu não. Entendeu? Mas quando a coisa aperta, o Nicamel falou, eu tenho que ir lá no centro, tomar um passezinho, água fundida, mas aquilo é paliativo, porque aquilo é superficial, é só por fora. Mas o miolinho, lá dentro, o conteúdo é que precisa da reforma, precisa de mudança, outro paradigma, entendeu? Buscar outros horizontes. E aí você tem que pagar a conta, você tem que mudar realmente. E muitas vezes você não quer mudar, porque você está na zona de conforto. Você está lá na sombra, aí para o sol, você fala, não quero queimar, não, vou ficar bronzeado demais. E muitas das vezes a gente tem que sair da sombra e ir para o sol. É porque a questão, veja bem, eu estou dizendo, vou à casa espírita para tomar um passe, estou achando que eu estou com uma obsessão e que eu quero me livrar dela. Mas eu chego e tomo um passe. Mas o trabalho, eu transferi a responsabilidade para os trabalhadores da casa, para os médios, para os benfeitores, né? Espirituais da casa. Mas e eu? E a minha parte que eu tenho que fazer? Simplesmente sai, tomei, bebi água fluida e vou embora. Mas e como instalou aquela situação na minha vida? Porque está dentro da minha vida. Tem participação minha. Tem a minha permissão para aquela situação estar instalada daquele jeito. E se quando for daí 2, 3 dias eu continuo na mesma situação, está acabando de confirmar que eu estou colaborando com aquela situação. Né? Como eu citei esse exemplo aqui do trabalho. Não. Então, se eu estou precisando tomar espaço alguma coisa, eu recebi essa energia, ou permitir que essa energia desenvolvesse em mim. Para precisar tomar um passo para receber energia positiva. Então, eu tenho que agora observar o que eu estou fazendo para gerar essa situação. E aí você vai passar a ter uma convivência com o Evangelho e com a casa espírita para que você mude a si mesmo, sem essas transferências de desculpas que nós fazemos dentro do nosso dia a dia. Então, assim, eu posso dizer que no caso, né, que a base, né, da obsessão, ela está ligada diretamente à questão de não assumir a responsabilidade, né, como das coisas que eu faço. Eu posso... eu vou dar um exemplo do Wagner Deus, eu estava lembrando aqui de uma reportagem de um cara que entrou na justiça contra Deus. Então, assim, aí é uma coisa que eu achei pra Deus, né? E justamente o processo teve que encerrar porque Deus não compareceu à audiência. Mas isso já são de uma grande estupidez. Tem uma propaganda na televisão aí de que o noivo vai casar, mas não vai estar lá a Oi TV. Aí no final o cara pergunta pro padre, seu padre, isso é pecado? Ele falou, não, isso aí é o que? Como é que ele usa isso expressão? Não, isso é vacilo mesmo. Isso é vacilo. Ô, seu padre, ele não vai instalar o Oi TV, isso é pecado? Ele falou, não, isso é vacilo mesmo. Quer dizer, então nesse caso, isso, pelo amor de Deus, né? Processar Deus por motivo A ou B. Então, mostra que é um grau para mim, me perdoe, idiotice. Né? Mas quando você diz sim, porque se você nunca fumou, não é? Graças a Deus. Mas digamos que você resolva acender um cigarro agora e tirar uns tragos. Se você não vai assumir a responsabilidade que você vai ter de ficar dependente dos danos que você vai provocar nos seus órgãos. Você entendeu? Como existe N processos aí que sofrem a Souza Cruz por danos de saúde que o fumante sofreu. Mas ele iniciou o processo. E foi transferida a responsabilidade para a Souza Cruz. Alguns ganharam esse processo. Mas quem inicia o processo é o fumante. Dele pegar o cigarro, acender e pôr na boca. Então, se você não transferisse essas responsabilidades, a primeira coisa que você não vou fumar, porque você pensaria nessa responsabilidade de acender o cigarro, imaginando, meu pulmão vai ficar danado, minhas vias respiratórias, né?
eu vou passar a ser rejeitado pelos não fumantes, porque eu vou incomodar com o meu cigarro. As responsabilidades que você está vendo. Então eu vou assumir essas responsabilidades e não vou fumar. Mas aí não vou assumir a responsabilidade. Tem tantos fumantes por aí. Tem área de não fumante, eu vou para. Tem área de fumante, eu vou. Você não está assumindo as responsabilidades. Entendeu? Porque ser responsável eu poderia dizer que é fazer o certo. Ser responsável é fazer o certo. E se em caso de erro, assumir a responsabilidade da falha. Mas ser responsável é procurar fazer o certo. Por causa assim, estou lembrando já do que a gente começou dentro do carro, né? Até o Wagner colocou essa questão. Basicamente, hoje, dentro da igreja evangélica, se você for trabalhar obsessão, primeiro, aí entra no que ele falou. E a obsessão, querendo ou não, assim, é uma... Tipo, o demônio tá o que eu ouço, né, falar muito, acho assim, eu estou sofrendo de uma obsessão tal. Então, assim, como se eu desse brecha para um demônio agir na minha vida para eu poder fazer aquilo ali. Você permite. Mas a partir do momento que eu não penso justamente essas responsabilidades, tipo assim, não, vamos supor, eu estou, né, um exemplo aí do cigarro, né? Estou com uma obsessão do cigarro. Mas eu não vou parar, né, tipo assim, não depende de mim. Acaba que fica muito cômodo para, não sei, na visão pelo menos da igreja é essa. A pessoa vai lá, vai no retiro, oram por ela, e aí, beleza, pode até fazer um momento positivo, né, alguma coisa assim, satisfatória ali, mas ela ainda vai continuar com aquele problema. Vai, porque se ela não se propôs a mudança interior dela, os pastores... Mas é isso que eu estou dizendo, é porque ela não acha que ela tem que mudar. Ela está sendo influenciada, então por que eu vou mudar uma coisa que não é minha? Mas veja, porque ela não assumiu a responsabilidade. Ela transferiu a responsabilidade para uma ação demoníaca. Ela está fumando, é uma ação do demônio, não é uma ação dela. Só vai conseguir quando ela assumir que... Até deixar o demônio para lá e assumir que é uma responsabilidade dela. Mas porque aí, senão assim, aí entra a questão do conflito, tipo, o pastor chegar lá e falar assim, beleza, vou orar, você vai ser curado. Aí você orou, não resolveu não. Então ela continua com a obsessão do demônio nela. Você entendeu? Então assim, a mensagem que se passa é como se as pessoas sempre ficarem dependentes. Veja bem, até a forma que foi passada, que o pastor colocou na mão dele a responsabilidade da cura. Quando ele pode estar carregado de doenças também, de obsessões. Entendeu? E ele colocou a responsabilidade de que ele ia promover essa cura, através da oração dele tudo. Mas a gente está esquecendo nesse momento que o próprio Mestre Jesus, que tem o poder, por exemplo, a evolução espiritual dele, de curar o encarnado ou o espírito, independente da vontade daquele espírito, ainda assim respeitou. Você acredita que você vai ser curado? E ele, que passou naquele momento, está oferecendo uma cura. Talvez seja uma forma dele tentar fazer o fiel, acreditando nele, ele desperte a bomba interior. Mas a transferência de responsabilidade, mais uma vez, onde o fiel vai transferir a responsabilidade da cura dele para o pastor, ou para o padre, ou para quem quer que seja, não fazendo o trabalho interior. Então não vai acontecer a cura. É o demônio que está me levando a fumar, então eu vou interromper isso. Cadê a vontade? Onde fica a vontade? O pastor vai orar por mim, meus irmãos vão orar por mim, mas eu vou interromper isso, não vou deixar o demônio agir na minha vida. Você tem que parar para raciocinar a questão da vontade. Onde fica a vontade? A vontade é dele ou minha? E a minha vontade? Se é dele, é minha. Onde é que está? E a gente tem que mudar muita atitude da gente também. Tudo é atitude, mas acionado pela vontade. É a vontade que aciona. Eu vou ou não vou, é vontade. Faço ou não faço, é vontade. Devo ir ou não, é vontade. Então depende de mim. Toda realização que eu faço em trabalhar ou não trabalhar, minha vontade. Quanto tempo tem mais ou menos, em anos, que nós tivemos uma conversa que eu te falei, para de culpar o demônio? Não. Tem muito tempo, não tem? Para de culpar o demônio. Ele está aprendendo também. Essa visão eu até compreendo, sabe, Wagner? Essa questão de assumir, igual eu falei, hoje, a mente que eu tenho hoje assim, né, muito mais amadurecida em relação até de anos atrás. Principalmente por causa do conhecimento que eu tenho buscado, né, com meu pai, estando aqui com vocês. Mas eu fico assim, justamente, é uma coisa que não deixa de me preocupar, é justamente nessa qualidade da mensagem que está sendo passada lá fora. Você entendeu? Que acaba ficando distorcida. Eu vou te dar uma sugestão aqui, nós estamos finalizando. Primeira coisa, busque, através do estudo, através do livro que eu compartilhei, esse conhecimento, mas eu vou dentro do que Emmanuel disse. Não pode deixar até transparecer que a gente está agredindo a religião, essa não é a intenção.
Emmanuel diz que todas as religiões são salas de aula do planeta. Porque muitos estão dentro de uma religião porque não estão preparados para conhecer conceitos maiores espirituais. Eles não aceitariam, conforme Jesus há 2000 anos sabia que em cada 1000 que ele falasse, talvez 2 entendessem. Você entendeu? Como naquelas bodas de Caná, no texto bíblico só teve um que entendeu quem era o bom vinho no final da festa, que era Jesus. A presença do mestre era o vinho bom. Aquele homem não bebeu, aquele homem não embriagou. Ele embriagou na presença de Jesus, na luminosidade, no brilho, na energia de Jesus, que ele chamou de bom vinho. Interessante, a maioria das festas, né? O bom vinho, nessa aqui, o bom vinho está sendo servido. A presença do mestre. Quantas pessoas deveriam ter naquela festa ali? E só ele talvez percebeu essa qualidade de Jesus. Então, como nós somos espíritos de evolução e com essas dificuldades, tem espíritos que ainda relutam em aceitar uma verdade maior. E ele necessita de todas essas salas de aula que são as religiões. Vai pulando. É como isso aí, a grosso modo, o grupo, você tem um grupo escolar, depois, agora que hoje emendou, no primeiro grau, segundo grau, faculdade, e vai assim, é desse jeito. As religiões também todas são assim. Tem umas que estão lá no grupo, é necessário. Outras que estão lá na faculdade. E aí? Nós temos religiões ainda com cultos, com rituais primitivos. Entendeu? De sacrificar. Sacrificar. Ainda tem no planeta, ainda por quê? Ainda é necessário esse grupo de espíritos, mas vai ter uma era de ligação com o divino e que vão evoluir, porque essa também foi a promessa. Nenhuma ovelha se perca do meu rebanho. Compreendeu? Então, essa mensagem não está sendo passada segundo a necessidade daqueles que estão lá. Entendi. Talvez essa necessidade não seja só a sua necessidade, né, Mário? Já está começando a mudar, porque está buscando um conhecimento maior. Mas a necessidade de muitos deles são assim. Perfeito? Okay. E aí você acaba com essa briga interior. Então, que é outra briga para uns pouquinho. E, sobretudo, Leandro, isso se faz através de todos os esclarecimentos, motivando e estimulando a se modificar interiormente, fornecendo-lhe noções de quanto o Espiritismo dispõe para ajudá-lo. E, sobretudo, que ele sinta envolvido em vibrações de muita solidariedade, de muito amor, essenciais para dar-lhes confiança e esperança que tanto busca. A partir daí deverá começar o processo de autodesobsessão. A escritora do livro, Ivone, tem uma recomendação muito importante sobre recordações da mediunidade no capítulo 10. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio e de autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de sentir obsidiado, ainda que no seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica, nos casos em que ele possa agir. O que ela está querendo? Muitas vezes o espírito obsessor evolui, larga o encarnado para trás, né? Ele evolui, porque larga aquela obsessão e evolui, e o próprio encarnado continua com a ideia da obsessão, se ele não procurar fazer mudança. O que diz o texto aqui. O obsidiado, se não procurar renovar diariamente um trabalho perseverante de autodomínio e de autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de sentir obsidiado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. O obsessor pode regenerar, consertar, melhorar, mudar, e o encarnado continua com aquela ideia e desenvolvendo. Né? Então, portanto, a sua renovação moral será a principal terapêutica. Aí está. Então, nós terminamos esse estudo de hoje. No próximo, nosso será o valor da prece, muito importante, para que nós façamos esse estudo. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a vocês pela presença. Já fica o convite para a próxima reunião, na próxima segunda-feira. Quem faria a prece de agradecimento para nós? Nessa prece, mentalizar nossa irmã Glória, nossa irmã Nindal, que não estão bem de saúde.
E, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo conhecimento que foi passado, obrigado por tudo que nós aprendemos aqui. Quero agradecer pela vida da dona Alice, do Wagner, meu pai, Nicano, que está aqui pela minha vida, da Lindaura, que não pôde estar nesta noite. Pai, por cada um dos irmãos, Senhor, que estão aqui presentes e não presentes, que puderam ouvir nesta palavra, que possamos, Deus, a cada dia que ouvimos falar um pouco mais sobre obsessão, aprender, Pai, nos livrar dela, aprender a realmente estarmos libertos dela. E, Pai, que o Senhor possa nos ajudar realmente a nos mostrar onde nós temos, Deus, que deixar para trás, onde nós temos que corrigir, para que possamos verdadeiramente ser livres. Quero agradecê-lo mais uma vez, Deus, por tudo que nós aprendemos aqui nesta noite, e que possamos crescer, não só em conhecimento, mas também em graça, para a Tua honra e para a Tua glória, que assim seja. Eu